Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Inicialmente pedimos a Jesus, aos benfeitores espirituais, aos amigos da nossa querida casa, Irmã Sheila, para que nos assistam, nos favoreçam em nossas intuições, para que entendamos o capítulo que hoje nos está proposto. Sede perfeitos. Te pedimos, Senhor, que estejas conosco, que assim seja. Bem, o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo tem este título, Sede perfeitos, e faz referência a uma fala de Jesus, narrada por Mateus, que diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois, se só amais os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem também o mesmo? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Estamos diante de uma proposta de Jesus que nos recomenda a busca pela perfeição. Está bem claro para todos nós que a perfeição divina não estará nunca ao nosso alcance, porque Deus é único. Mas nós temos uma perfeição que nos está destinada, que é relativa ao grau mais puro que o espírito possa e virá alcançar. Vamos tomar assim como um exemplo o próprio Cristo que nos trouxe estes ensinamentos. A que grau espiritual pertence Jesus? Se ele disse, eu e meu Pai somos um, significa que ele está plenamente identificado com a vontade do Pai, embora seja um espírito criado pelo Pai. Então, se o nosso destino é a perfeição, um dia atingiremos degraus muito acima dos que hoje habitamos. Mas isso se dará ao longo do tempo, dos milênios, onde iremos depurando, deixando para trás os sentimentos ainda inferiorizados, adquirindo sentimentos mais nobres, mais crescidos espiritualmente, e através das reencarnações sucessivas, nós atingiremos um dia a perfeição para a qual fomos destinados, somos destinados. É aquela frase que nos recorda a poesia do que afirma do átomo ao arcanjo. É o que nós temos como referência para limitar de um ponto ao outro. Mas Kardec faz aqui para nós umas considerações de grande importância para nos auxiliar na compreensão deste sede perfeitos. Ele diz assim: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, esta máxima, sede perfeitos, como vosso celestial, Pai Celestial é perfeito, se tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta, que é o que comentamos há palavras atrás. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela iria tornar-se igual a ele, o que não é admissível. Então, as palavras de Jesus não devem ser tomadas ao pé da letra, mas sim
aquilo que é real para nós, ou seja, atingiremos uma perfeição destinada ao espírito imortal, que nunca será a perfeição de Deus, como faz entender a palavra escrita. Vamos buscar aí o espírito do que Jesus nos ensina neste capítulo. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não tinham compreendido essa nuance, não teriam compreendido. Jesus falou para um tempo em que as coisas eram colocadas de uma forma mais abrangente, porque não havia como se fazer entendido por pormenores. Então, ele colocava as situações nos extremos. Então, aí está a má interpretação que alguns, muitas vezes, negam por não entenderem. Mas hoje nós já somos capazes de entender isso. De que forma? Porque, como espíritas, que temos a reencarnação como base, sabemos que em cada uma delas nós vamos adquirindo um grau maior de perfeição. Então, somos seres em construção, cuja construção um dia será concluída com o nosso próprio esforço, com a nossa participação, com a nossa iniciativa, com base nas leis divinas que nos regem. Portanto, é preciso entender que essas palavras, aquela ao qual a humanidade é suscetível, é que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? É aí que entra o nosso raciocínio. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orem pelos que vos perseguem. Algo que hoje é inconcebível para nós. Temos, sim, alguma disposição para amar, para orar por alguém, mas ainda não atingimos aquele patamar em que seremos capazes de amar o nosso inimigo, orar por ele e fazer a ele o bem que desejamos para um amigo. Ainda não estamos nessa fase, mas estamos a caminho de chegar lá. Mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Caridade. A caridade que abrange todas as nossas relações com os nossos semelhantes. Ainda não temos o entendimento do que seja a caridade que Jesus falava, que Jesus pregava, que Jesus vivenciava e vivencia. Então, nós não temos essa capacidade de abranger essa caridade que será o corolário da evolução de um espírito. Caridade no seu sentido mais amplo, naquele em que a doutrina espírita nos afirma que a caridade legítima envolve todas as nossas relações com os nossos semelhantes. Não é um ato isolado, são todas as nossas relações com os nossos semelhantes. Então, é de se admitir que nós ainda estamos um tanto longe desta realidade que a caridade representa. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos que ainda carregamos em nós, vamos reconhecer que não há nenhum que altere o sentimento da caridade em maior ou menor grau. Tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade é destrutivo. Então, um simples pensamento emitido em desfavor, em desapreço de alguém, já significa a ausência da caridade, que será, como já dissemos,
aquela coroa da perfeição que o espírito irá ostentar na sua caminhada evolutiva, em sua conclusão. E vamos seguir com algumas recomendações do Cristo sobre do Kardec, desculpem, considerações do Kardec sobre as palavras do Cristo, que trata do homem de bem. O que para nós hoje seria ou será ou é um homem de bem? Nós conhecemos alguém que possa ser qualificado como um homem de bem? É possível que nós os tenhamos, e não são poucos, mas não são do nosso conhecimento. O que nós conhecemos são criaturas boas, de mediano comportamento, voltados para o bem, mas ainda não completamente pertencentes à classe de um homem, de um espírito do bem. Então ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que se podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Há pessoas que dizem assim: eu não faço mal a ninguém. Isso já é um grande avanço. Sem dúvida alguma, uma criatura que não faz mal a ninguém já está num patamar bastante considerável. Mas os espíritos, os benfeitores, a doutrina espírita nos lembra que não basta não fazer o mal, que é preciso fazer o bem. Porque é o bem que realmente vai nos qualificar, vai nos revelar, vai nos confirmar, comprovar que nós já estamos num patamar mais elevado do que antes estávamos, quando nos decidimos fazer o bem pelo bem, não apenas deixar de fazer o mal, que já é grande coisa, mas buscarmos fazer o bem, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, fazer de uma forma espontânea, sem ser chamado a fazer espontaneamente por amor. Este é o objetivo de nossa reencarnação. Irmos nos acostumando, criando hábitos de sermos bons, de agirmos no bem, e o mal vai ficando para trás quando a proporção do bem vai aumentando em nós. Então, é uma marcha evolutiva da qual nós não podemos fugir. É o aprendizado necessário, é a reforma íntima que vamos realizando, é deixar para trás o homem velho nos seus procedimentos, nos seus costumes, nos seus preconceitos, nos seus defeitos. Este homem precisa ir cedendo lugar a um homem renovado, não totalmente realizado, mas em renovação, em construção de si mesmo. É esta a lei divina para todos nós. Então, queridos irmãos, então esse homem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se, enfim, à sua vontade em todas as coisas. Ainda não é a nossa condição do momento. Mas, como eu sempre repito, estamos a caminho. A cada dia, se dermos um passo, ou meio passo,
ou 1 centímetro à frente, nós estaremos naquela construção de nós mesmos, na direção de nos tornarmos um homem de bem, no dizer de Jesus. Tem fé no futuro e é por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. Muito importante diferenciar provas e expiações. Expiação é aquilo que compulsoriamente nos é colocado para o resgate ou para corrigir algo que não foi realizado bem. Mas a provação, a prova, é algo que aceitamos de bom grado, com vistas ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Pode o sofrimento ser o mesmo? Sim, mas a maneira de encarar este sofrimento, esta prova ou esta expiação, é que vai fazer a grande diferença no seu aproveitamento. Então, finalizando, o homem compenetrado pelo sentimento da caridade, do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Importantíssimo esta observação. O respeito àqueles que não pensam como nós. Esta é uma advertência que os nossos benfeitores nos têm trazido todos os dias. Respeite na criatura a sua convicção, que pode não ser à toa, mas merece ser respeitada. Então, os caracteres de um homem de bem está neste capítulo, que vocês poderão estudar com mais profundidade, porque é abrangente a proposta de Jesus para que nos tornemos a cada dia melhores e um dia sejamos realmente homens de bem. Que Ele nos abençoe.